Como realmente foram construídas as pirâmides? Essas do Egito, que estão lá para todo olho ver. Construções mentais e materializações mentais. A diferença entre puro pensamento e pensamento puro. Vamos começar pelo final dos títulos, para chegarmos nas pirâmides. Por que que elas são possíveis? Por que que estão lá? E o que que elas são? Eu não vou entrar de novo, gente, naquela teorema de que são antenas cósmicas, né, puxando o magnetismo do Sol, porque isso aí é apenas o efeito. Eu quero trazer causas. Eu quero inovar. Não reparem que eu faço o meu trabalho sempre com celular. Uso meu dispositivo, vem uma ideia, através do olho de Dagmar, ou sei lá da onde, né, vem os insights, muita coisa eu tiro das minhas projeções noturnas, mas vou lhe afirmar aqui que 90% vem com os olhos abertos, ok? É como se viesse uma mensagem para mim. Não posso lhe explicar tecnicamente, mas eu sei que você tem uma consciência aí dentro que entende isso perfeitamente. Primeiro vamos começar com isso de pensamento. Pensamento é pesamento. Então quer dizer que na dimensão do pensamento, a quinta dimensão, ela é muito presente no nosso dia a dia, mesmo, né, na terceira dimensão, são duas dimensões de diferença, as leis mudam, inclusive gravidade, por exemplo, é uma lei física. Não existe nesses planos. Esses planos estão aonde? Eles estão permeados dentro dessa realidade aqui, essa realidade última. Ah, mas como pode? Sim, da mesma forma que se você bota água, né, dentro de um copo, pode colocar brita, cascalho dito, a areia, você pode colocar gás. Cabe muita coisa quando se fala de espaços atômicos. Só que você não vê nem o ar que você respira. Vamos entrar no pensamento puro, inclusive depois eu vou falar do ar, né? O que tem a ver com pensamento? Uma que a gente está, né, numa etapa humana terrestre em que a gente se comunica pelo ar. Todos os nossos pensamentos podem ser decodificados através do ar por ondas. Só basta ter o receptor adequado, certo? Pensamento puro é uma coisa, puro pensamento é outra. Puro pensamento é aquilo que te move. O problema do puro pensamento, ele tem o seu poder peculiar, mas ele pode ser usado tanto para o bem como para o mal, para a malícia. Foi isso que afundou na Atlântida. Eu falo nós estamos entre nós ainda. Nós, os semideuses, né, aqueles que estão trabalhando para se unificar naquilo que nos deu origem, que é nós mesmos. Só que perdemos os poderes de nós mesmos. Um pensamento puro é inocência, não serve para nada, é extinto. Um pensamento puro, ele simplesmente serve para um trabalho básico, técnico, manutenção da vida. Agora, puro pensamento é o que faz a gente criar tantas coisas, as traquinagens, né, tecnológicas, que não é nem 0,0000, muitos múltiplos zeros à direita, para demonstrar o que realmente a mente é capaz. A mente, não o cérebro. O cérebro é esse dispositivo, ok? E volto a pedir desculpa que eu uso o dispositivo, então não tem edição não estou preocupado com essas coisas, acredito que você também não. Você quer conteúdo. Você quer melhorar seu pensamento, sua forma de pensar. Senão você não estaria aqui. Você estaria resolvido. Convicto, né? Não precisa de opinião de ninguém. Então vamos lá. O pensamento puro, ele move montanhas,
Em que termos? Não as montanhas daqui. Mas também pode acontecer. Um puro pensamento. Vejam, um puro pensamento em que você é obcecado por uma coisa, seja medo de doença, hipocondria, é dito nas ciências mentais, mentalistas aí. É medo de estar doente, medo de qualquer doença, medo de contágio. Você cria até toques. Eu tenho que usar da nomenclatura psicológica aí dos consultórios para você entender onde é que eu vou chegar. Você percebe que depressão não é algo do corpo. Não há nada que cause depressão no corpo. A depressão é um aspecto psicológico. A ansiedade é a mesma coisa. Convenhamos, e você vai, né, concordar que uma ansiedade, um quadro de ansiedade, quadro de depressão, manifesta no corpo sintomas. Então quer dizer que o sentimento e a emoção, eles são parelhas, eles materializam efeitos. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem um coágulo no fígado, se cuida, né, com dietas, tudo mais, ele segue uma regra alimentar e apareceu esse coágulo. O que que ele tem? Ansiedade. O médico já desconfia que foi o resultado da sua ansiedade, que é super expansiva. Há quem, por exemplo, eu, na época, né, imemorável, porque faz tanto tempo que eu saí dessa bolha dos problemas humanos, e quando eu conseguia, né, dar possibilidade para um quadro depressivo se instalar em mim, eu manifestava hematomas no corpo. Sim, feridas. Sem nenhuma causa bacteriana ou microbiótica. Isso demonstra, né, inclusive herpes, em partes íntimas, na boca, sem eu não ter nenhum contato com pessoas, porque um depressivo ele se afasta das pessoas. E isso já me fazia desconfiar que o pensamento e o sentimento, dependendo da sua qualidade, cria problemas no corpo físico. Esse que eu digo que não tem livre-arbítrio, que não tem liberdade, porque somos comandados pelo pensamento, como dizia Hermes lá no Egito. Tudo é mental, realmente. Tudo que acontece é mental. Ah, mas as materializações físicas, nós não estamos no plano mental. Estamos no plano material. Ora, quem é que plantou a primeira semente para o planeta Terra hoje ser arborizado? De onde veio a semente? Onde veio o primeiro gameta humano para surgir o primeiro ser humano? Ele teve que ser idealizado, pensado. A diferença entre um pensamento puro e um puro pensamento é como comparar, vejam, pensamento puro, algo que movimenta e que faz o clarividente. Agora, um pensamento, perdão, um puro pensamento é uma coisa, pensamento puro é outra. Pensamento puro seria o que o religioso tem. Serve para alguma coisa? Sim. Para apostar, o que a gente vai chamar de fé, mas fé sem fertilizar e crença sem criar, de nada vale. Vamos lá. O que mais pode falar do pensamento? Se você pegar agora, fechar os olhos, eu posso lhe dar uma prática muito simples. Pense num dedão do pé. Você vai ver que todo o seu sangue parece ir para lá. Você sente um insuflar naquela parte. Quer dizer que seu pensamento move.
talvez não montanhas, mas sim o mesmo carbono que tem nas montanhas em você. E tem muitas coisas que a gente pode controlar com o pensamento. Daí que eu digo, o pensamento é onde você é realmente livre. E isso se esse pensamento não for automático, for robótico, e sim consciente. Um pensamento pode mover as coisas, para bem ou para mal. Nós vamos entrar lá, por que das pirâmides? E por que as pirâmides estão encaixadas, cada pedra, de forma que parece que foi construída de cima para baixo? Algo que contraria todas as leis da física. Da mesma forma que você pode desenvolver um hematoma, você pode desenvolver um câncer. Por exemplo, eu tive uma tia que teve câncer no cérebro. A minha tia não usava drogas, ela não consumia nenhuma substância pesada, mas ela tinha neurastenia. Esse estado mental se materializou como câncer, mas não é a única causa de câncer. Claro que a pessoa vai dizer assim, que está ouvindo isso: não, mas o ambiente, a radiação, as toxinas do meio. Lógico, o meio influencia, mas o histórico mental daquela pessoa, de tudo que ela pensou, deixou de pensar, sentiu, deixou de sentir, nessa vida e em outras, a empurra para um ambiente convidativo, que a conecta a todas as possibilidades do fato kármico acontecer. E isso aconteceu com nós na Atlântida. Na Atlântida, vejam, nós ainda éramos semifísicos. Nós, originalmente, não fomos feitos para esforços. Aí que eu entro naquilo que nós temos, tendo corpo físico hoje na Terra, que tudo incomoda, dormir demais, ficar sentado, dói o bumbum, trabalhar em pé, dói as pernas, varizes, problemas de todo tipo, de movimentos repetitivos. Como? Se a gente se movimenta, por que a repetição nos adoece? Porque há algum sinal aí que ninguém desconfia. Por que tudo parece ruim na Terra, essa Terra é tão bela? Gente, desconfiem de si mesmos. Quando uma criança nasce, quem escolheu? Papai e mamãe? Não. Por isso que se diz que a criança é o verdadeiro pai dos pais. E os pais são filhos da escolha dos filhos. Porque o bebê, ele vai nascer, olha o poder mental. O nenê lá em corpo causal, mente divina, quando ele se purgou todo das outras vidas, ficando apenas um átomo registro, ele, com seu poder mental, ele escolhe os pais. Basta um deslize. Não precisa nem encaixes, nem conexões. Basta apenas um contato substancial, hormonal. Pode ser superficial. O bebê vai nascer contra ou a favor da vontade dos ditos pais. Aí que você vai entender por que mais se chora pelos filhos quando são ceifados do que os filhos pelos pais. Porque, na verdade, os filhos são pais dos pais. Isso ninguém nunca lhe contou. Mas se você perceber, vai fazer todo um sentido. Voltando para a Atlântida. Na Atlântida, como não fomos feitos para esforços, fomos feitos como acontece nos sonhos. Você já percebeu que nos seus sonhos, mesmo esses inconscientes, você voa, você atravessa a parede, as coisas tudo se modificam. Às vezes estão modificando para você, porque tem gente que sabe pensar mais inteligentemente que você, né? E até prega peças nos sonhos, nos pesadelos, né? Coisas que até às vezes não é você que está produzindo. Você não tem autonomia porque não está consciente lá, porque também não está aqui. Porque se você estivesse aqui, levaria essa impressão para lá. Um outro. Mas um não aparece para o outro. Salvo ser o de cima lava o de baixo. Como chuva cai de cima para baixo, perdão. E o que são as nuvens?
para você ver se alguma coisa sutil pode se materializar. É a condensação da umidade do ar. É onde você vê que o ar existe. Mas quando você respira, vejam, se você não respira, não entra oxigênio e não entra o prana, que vem na carona do oxigênio. Então você precisa pensar, vejam, pensar em respirar, pensar em absorver, né, comer, se hidratar, tomar líquidos para a coisa acontecer. Porque se você simplesmente parar de pensar agora, você para de respirar. Então tudo é mental. Para você mexer um dedo, você pensou nele. Agora, qual é a intenção de você mexer o dedo? Pode ser para fazer um sinalzinho no semáforo. O pensamento sempre vem antes. Não há nada sem pensar, salvo aquele que não tem o conector, não tem o receptor em pleno funcionamento, que é o cérebro. Por exemplo, uma convulsão, você não planejou, você não decidiu os seus movimentos. Como os animais não planejam, as plantas também não. Mas quem é que colocou isso tudo antes? Aí que vamos entrar agora nas pirâmides. As pirâmides eram pulverizadas, não eram desse plano. O material das pirâmides até hoje está sendo questionado e ninguém consegue mover nada do lugar. O imperador mais cobiçoso da face da terra subiu lá em cima e disse: 3 séculos, 3 milênios abaixo de nós, eu vou derrubar essa coisa. Tipo assim, tentaram e fizeram de tudo, não conseguiram desconectar a primeira, porque a primeira pedra da pirâmide, ela está encaixada a ponto em chave, que só de baixo para cima. Como você vai fazer uma façanha dessa? Então pense, nós não éramos feitos para esforços. Movimentávamos tudo com a mente. Essas pedras são materializações mentais. Quando elas já estavam solidificadas, ainda se movia mentalmente. Ninguém se sacrificou para fazer pirâmides. Esqueça isso de escravos. Apesar que o que acontecia, que foi que onde a gente perdeu o poder mental, vivendo sob a terra, é que um sujeito lá, vamos dizer, um faraó, ele tendo o poder que todo mundo tinha, eles brigavam mentalmente. Era como se fosse uma taracamaia, uma guerra divina, só que mental. Aí um pegava uma pedra daquelas gigantescas, materializada, e atirava no outro. Tem provas de gente popular lá do Egito Antigo, não necessariamente trabalharam em prol da construção das pirâmides, com seus ossos esmagados. É aí que começou a ser reavaliado nossos poderes e foi tirado de nós. Felizmente, por segurança, para o nosso próprio bem. É um protocolo a se aplaudir. Depois da funda, até hoje não encontramos os fósseis dos ditos Atlantes, porque eles não eram completamente físicos ainda. A fisicalidade também foi um resultado mental. O pensamento estava tão pesado, pesamento, que agora por frestas atômicas, como eu estava falando no início do vídeo, que é possível, por isso que uma emoção, uma depressão, uma ansiedade somatiza no corpo certos sintomas, ok? Aconteceu da fisicalidade acontecer a mesma coisa. Uma prova disso, por exemplo, gente, é o Sol. O Sol é o astral gritando. O astral já se iluminou. Agora está querendo, né, por essas frestas, que esse buraco que é o Sol, querendo iluminar o físico. Porque o físico deve ser destruído. Ele deve voltar para o útero de onde veio. A gente não volta para a Terra, a gente veio do útero.
Mas dizer que a gente controla o ambiente é a mesma coisa o bebê agora, né? Um bebê que está sendo gerado, dizer que ele não precisa do útero e que ele pode autonomamente se formar sem o ventre da mamãe. E é lógico que, voltando para as pirâmides, elas têm uma ligação cósmica de antenas. Hoje a gente tem essas nossas anteninhas precárias, mas a pirâmide foi e era e sempre será uma forma sagrada, geométrica, que tomou posição na matéria densa. Nós temos muitas provas de que o pensamento materializa, mas nós não podemos mover depois aquilo que foi criado com o pensamento depois que ele se materializa. É o que eu dizia numa descrição do outro vídeo. Não podemos mudar os outros, só podemos mudar as nossas companhias. Paz reverencial a todos.